Olá, pessoal! Hoje, vamos mergulhar na saga dos Macabeus, uma família que ousou desafiar um império e reconquistar a liberdade de adorar a Deus. Imaginem o cenário. Estamos no século II a.C., a terra de Israel está sob o domínio do poderoso Império Seleucida. O povo judeu, outrora livre, encontra-se subjugado a um poder estrangeiro. Sua cultura, suas tradições, sua fé, tudo ameaçado. A sombra da opressão paira sobre a terra prometida, mas é nos momentos mais sombrios que as maiores chamas de esperança se acendem. É aí que a história dos Macabeus começa. Sob o domínio dos Seleucidas, a vida do povo judeu era marcada por uma crescente opressão. A cada dia, as tradições e práticas religiosas eram ameaçadas, e a liberdade de culto se tornava uma lembrança distante. Com a chegada de Antíoco IV Epifânio ao poder, a situação se tornou insustentável. Este governante, conhecido por sua crueldade e desdém pelas culturas conquistadas, trouxe um período de escuridão e desespero. Esse rei tirano, movido por um ódio implacável à fé judaica, implementou medidas cruéis para erradicar a religião e a cultura do povo conquistado. Suas ações visavam não apenas o controle político, mas a destruição completa da identidade judaica. O templo sagrado, coração da fé judaica, foi profanado. Este ato de profanação não foi apenas um ataque físico, mas um golpe profundo na alma do povo judeu. A Torá, o livro sagrado, foi proibida. Sem a Torá, o povo judeu se via privado de sua orientação espiritual e de suas leis divinas. A circuncisão, sinal da aliança com Deus, foi proibida. Esta prática, que simbolizava a ligação eterna com o Criador, foi brutalmente suprimida. Era a fé, a identidade do povo judeu, que estavam sob ataque. Cada símbolo, cada prática, cada tradição estava em risco de ser apagada para sempre. Mas a fé, meus amigos, é como uma pequena semente. Mesmo sob a neve do inverno, ela guarda em si a promessa da primavera. A esperança nunca morre, mesmo nos tempos mais sombrios. E no coração do povo judeu, a chama da fé ainda ardia. Essa chama, alimentada pela esperança e pela resistência, continuava a brilhar, iluminando o caminho para um futuro melhor. Em meio à opressão surge Matatias, um sacerdote da cidade de Modiim. Diante da ordem de realizar um sacrifício pagão, Matatias se revoltou. "Quem é pela lei de Deus me siga!" gritou ele, desafiando a fúria de Antíoco. Esse grito foi como um rastilho de pólvora. Homens e mulheres se uniram a Matatias, dando início a uma revolta impensada. A luta de um pequeno grupo de homens de fé contra um império. Matatias passou o bastão da luta para seus 5 filhos: João, Simão, Eleazar, Judas e Jonatã. Dentre os filhos de Matatias, Judas, conhecido como Macabeu, o martelo, se destacou por sua bravura e habilidade militar. Sob sua liderança, o pequeno exército de guerreiros da fé desafiou as poderosas legiões seleucidas. Usando táticas de guerrilha, Judas e seus homens obtiveram uma série de vitórias improváveis contra o exército seleucida. A cada vitória, a chama da esperança se tornava mais forte no coração do povo judeu. Após uma série de vitórias estratégicas, Judas Macabeu e seu exército se aproximam de Jerusalém, a cidade sagrada. A visão do templo profanado encheu o coração dos guerreiros com uma tristeza profunda, mas também com uma determinação inabalável de libertá-lo. Finalmente, após anos de luta, a cidade santa é libertada. Jerusalém estava finalmente livre da opressão. Após a libertação de Jerusalém, a primeira missão de Judas Macabeu foi restaurar o templo sagrado. Limparam o templo, restauraram o altar e, finalmente, chegou o momento de reacender a menorá. Havia óleo consagrado suficiente para apenas um dia,
Mas a lâmpada permaneceu acesa por 8 dias, tempo suficiente para que novo óleo consagrado fosse preparado. Para celebrar a reconsagração do templo e o milagre da lâmpada, foi instituída a Festa das Luzes, Hanukkah. A morte de Judas Macabeu em batalha foi um golpe duro para a resistência judaica. Ele era um símbolo de esperança e força para seu povo, e sua perda deixou um vazio profundo. Mas a luta pela liberdade não poderia parar. A chama da resistência ainda ardia nos corações dos judeus. Jonatã, um dos irmãos de Judas, assume o comando da revolta. Ele sabia que a responsabilidade agora recaía sobre seus ombros. Jonatã Macabeu, com a mesma garra e determinação do irmão, continuou a lutar contra os seleucidas. Ele não se intimidou diante das adversidades. Ele sabia que a liberdade conquistada era frágil e que a ameaça do Império Seleucida ainda pairava sobre o povo judeu. Cada vitória era apenas um passo em uma longa jornada. Jonatã não se limitou a defender o território conquistado. Ele era um visionário, sempre buscando novas formas de fortalecer sua posição. Ele expandiu os limites da Judéia, libertando outras cidades e fortalecendo a posição dos judeus na região. Cada cidade libertada era um novo bastião de esperança. Era um líder nato, um guerreiro estratégico que soube consolidar as conquistas do irmão. Sua habilidade em planejar e executar estratégias era admirável. Mas Jonatã, assim como Judas, também não veria o fim da luta. A guerra pela liberdade era longa e cheia de sacrifícios. Ele foi vítima de uma emboscada, um golpe traiçoeiro que interrompeu seu governo. A traição veio de onde menos se esperava. Mas a semente da liberdade já havia sido plantada. O legado de Jonatã e Judas continuaria a inspirar futuras gerações na luta pela liberdade e justiça. Com a morte de Jonatã, o último dos irmãos macabeus, Simão, assume a liderança. Ele se tornou o novo pilar de esperança para o povo judeu. Um líder sábio e estratégico, Simão consolida as conquistas de seus irmãos, transformando a Judéia em uma nação forte e unida. Garantindo a independência da Judéia, ele não apenas defendeu o território, mas também promoveu a identidade cultural e religiosa do povo. Simão Macabeu, com sabedoria e diplomacia, navegou por tempos turbulentos e desafiadores, conseguiu o que parecia impossível, a libertação completa da Judéia. A Judéia, finalmente, livre do jugo do Império Seleucida. O povo celebrou com alegria e gratidão. Era o fim de décadas de opressão, um alívio profundo para todos. O início de uma nova era de liberdade para o povo judeu, uma era onde a esperança e a fé floresceram. Sob a liderança de Simão, a Judéia viveu um período de paz e prosperidade. As cidades foram reconstruídas e a vida voltou ao normal. Ele restaurou as cidades destruídas pela guerra, trazendo de volta a vitalidade e a segurança. Fortaleceu as defesas da nação e, acima de tudo, garantiu a proteção do seu povo. Permitiu que o povo judeu vivesse em paz, livre de ameaças externas, livre para professar sua fé. A liberdade religiosa foi um dos maiores legados de Simão. Simão Macabeu, o último dos irmãos, não apenas liderou, mas inspirou. Concluiu o que Matatias havia começado. Ele honrou o legado de sua família. Ele viu a promessa de Deus se cumprir, a libertação do seu povo. A libertação do seu povo. A vitória foi celebrada por gerações. A história dos Macabeus é uma lição atemporal de coragem, fé e determinação. Uma família que ousou desafiar um império, movida pela fé em Deus e pelo amor à sua pátria. Eles nos ensinam que a fé é capaz de mover montanhas, que a união faz a força, que a luta pela liberdade, pela justiça, é uma luta que vale a pena ser travada, mesmo que pareça impossível. A saga dos Macabeus transcende os livros de história.
tornando-se um hino à força da fé. Uma fé que não se curva diante da opressão, que não se intimida com a ameaça da morte. A história dos Macabeus nos inspira a manter acesa a chama da fé em nossos corações, mesmo diante das adversidades, a acreditar que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. E você deve estar se perguntando: mas o que a história dos Macabeus tem a ver comigo, com o mundo em que vivemos hoje? A resposta, meu amigo, é tudo. Vivemos em um mundo onde a intolerância religiosa, a perseguição por causa da fé ainda são uma triste realidade. Que a história dos Macabeus nos inspire a construir um mundo mais justo, mais tolerante, onde a liberdade religiosa seja um direito garantido para todos.